Salve rapaziada, tudo belezinha? Gabica aqui na área para mais um vídeo. Vamos falar então de Lei Zebra, semana 2 concluído, como vocês viram aí no thumbnail, realmente foi muito positiva. Por que essa semana se estendeu, tá? Porque sempre quando tiver rodada de Champions League na segunda-feira sai vídeo da Champions League, então eu estendo um pouquinho mais a semana do Lei Zebra para a gente trazer todos os detalhes. Mas claro, você pode acompanhar obviamente lá pelo Telegram, onde eu venho mandando todas as minhas entradas, minhas percepções dos jogos aqui no nosso grupo exclusivo e gratuito, tá? Então, link aí na descrição para você ir para o nosso grupo. E claro, patrocínio aqui nosso é da Betfair, então cria sua conta, é sua forma de ajudar aqui nesse projeto. O link está aqui no comentário fixado e, obviamente, não tem como fazer lei se não for na Betfair, beleza? Vamos começar aqui com o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui sempre para dar essa transparência para o nosso projeto, né? Que é trazer os nossos resultados, nossos lucros e perdas aqui rapidamente. Lembrando, tá, pessoal, que a última entrada que a gente fez foi no dia 20, lá com a equipe do Benfica. Então vamos para o dia 21/9, tá? Até o momento que eu tô gravando aqui. Então vou baixar aqui o Profit and Loss e estes são os resultados. Resultado financeiro R$ 209,41, tá? E um resultado geral de 71,52%. Aqui eu marquei, ó, foi a última entrada que a gente fez. Para quem não viu o desafio lá da semana 1, né? Semana 1 do nosso desafio foi exatamente aqui. Então, a partir do momento, vocês podem perceber, Napoli Pisa foi a nossa primeira entrada, tá? E a última sendo Real Madrid e Villarreal. Fechou? Vamos falar um pouquinho então sobre esses jogos agora, então estendendo um pouco mais aí sobre tudo que aconteceu. Sinceramente, tá? Depois eu venho aqui pro Telegram. Eu acho que a grande dificuldade que talvez você que já esteja acompanhando, que você que vai acompanhar, é a paciência. Porque é natural, pessoal. Eu acho que quando eu lancei esse projeto, acho que a galera achou que havia entrada atrás de entrada, todo dia tem entrada, toda hora tem entrada, mas não. O que eu sempre prezo aqui é por fazer as entradas mais seguras possíveis. Por quê? Porque a gente sabe que é uma estratégia que paga percentualmente pouco relacionado ao que você coloca no mercado. Por exemplo, se a gente pegar aqui Napoli Pisa, 3,6% da minha stake, né? Ou seja, uma stake de 500, eu fiz um lucro de 17,98. Porém, se eu deixar até o meu stop loss de 50%, obviamente eu vou perder boa parte desse lucro, que é exatamente o que eu não quero correr o risco de acontecer. E honestamente, tá? Acho que o único jogo que eu tive mais perto de talvez isso acontecer, isso entre aspas, foi Benfica e Rio Ave no dia 23. Vamos dar uma olhada nessa entrada lá no SofaScore só para a gente compreender, tá? O Benfica, cara, tava melhor no jogo, tá? Inclusive esse jogo aqui, inicialmente, eu tinha marcado só para acompanhar. E aí, quando eu coloco para acompanhar, o que, que é a questão? A questão é que a odd já está acima de 40 e muito acima de 40, né? Que é a minha odd mínima, né? Um lei a 40. Então, muitas vezes esse time acaba marcando um pouco cedo. Então, para não ficar inchando, né, a nossa agenda, que eu faço sempre agenda aqui para quem não está acostumado, né? Eu não vou colocar um jogo. Você vê que eu nem coloquei aqui nesse dia 24. Tá? Coloquei o Freiburg Basel, AZ Izuole e o Clube Bruges e o Westerlo, tá? No Campeonato Belga. E aí, eu comentei, tá? Que acabou surgindo a oportunidade de entrar a favor. Foi no dia 23, tá? Tô errando aqui, mas enfim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Ó, eu nem tinha colocado o Benfica, tá? E aí surgiu a oportunidade, tá? E aí eu peguei o Liverpool e tal, beleza. Aí eu falei, ó, pessoal, Benfica demorou a marcar contra o Rio Ave, tá dando odd. Peguei o Lei Zebra lá. Por quê? Se o time demora a marcar, aí essa odd obviamente desce, né? Porque o mercado acredita que o 0-0 obviamente pode, o 0-1 tem mais chance de acontecer, tá? Isso dependendo, claro, do que acontecer dentro do jogo. Mas é natural que essa odd desça um pouco mais, que é sempre muito bom, tá? Às vezes a parte boa de pegar tarde é isso. E aí aconteceu exatamente isso. O Benfica começou a criar ali e tal. Eu falei, cara, vou entrar. E aí, no fim das contas, cara, o Benfica martelou, teve gol anulado, aliás, um gol absurdo, vocês verem, hein? Aí que o Otamendi pisou no pé do cara, nada a ver. O VAR foi lá e chamou, enfim, saí.
Fechei a posição, o Benfica marcou os 86 minutos. Então, essa foi a entrada que eu levei mais longo prazo de todo o projeto até o momento, tá? O máximo que eu tinha ido foi 69 minutos com Vila Real, que eu falei no outro vídeo. E aí, cara, um cash out realmente praticamente no 0 a 0, porque eu peguei uma odd mais abaixo. Obviamente, quem pegou lá no início, às vezes tem um limite maior ali de odd, com certeza sai no prejuízo maior. Mas enfim, sai com 2% de prejuízo. E honestamente, praticamente não tomei ataque contra a posição para tomar esse gol, tá? Depois, os outros dias foram bem tranquilos, poucas entradas, tá? Eu acabei tomando o gol inicialmente, né? Ou seja, tomando o primeiro gol e aí torcendo, obviamente, ele para um segundo. E essa daqui foi uma, né? Oviedo e Barcelona, tá? Para quem não viu, o goleiro do Barcelona falhou feio, né? Tava melhor a equipe do Barcelona. Aí tomei 1 a 0, aí teve que levar para o segundo tempo. E aí no segundo tempo o Barcelona virou e o 1 a 1 foi a 55 minutos. E a parte boa, cara, que eu tô gostando aqui do Lei Zebra, óbvio, eu nunca quero estar contra o gol, ou seja, no 0 a 1 da Zebra. Mas a parte boa, a parte interessante é que se o Oviedo tivesse marcado aqui, eu também teria lucro, porque a minha entrada é lei ao 0 a 1. Óbvio que eu sempre trabalho com um cenário de leitura de jogo para o meu time fazer o gol, tá? Mas se ele toma o gol, ainda sempre tem essa margem. Já, Gabica, e se o Barcelona tal não tivesse bem, tá? Não tivesse criando oportunidade, nem Oviedo nem Barcelona, provavelmente eu teria fechado essa posição aqui. Mas 55 minutos realmente foi tranquilo. Depois, uma outra entrada que eu acho que vale a pena a gente destacar, tá? De forma negativa, eu diria, foi essa Tottenham e Wolves. Na minha opinião, até o momento desse projeto, das 24 entradas que eu fiz, essa para mim foi a pior, Tottenham e Wolves, tá? E por que que eu coloco assim? Deixa eu pegar aqui o dia nela, foi no dia 27. Porque assim, a entrada não foi ruim, tá? Até corrigindo um pouquinho do que eu tava falando. A entrada não foi ruim. Por quê? Porque eu peguei essa situação aqui tardia. E isso eu avisei lá no grupo, tá, pessoal? Sempre aviso da leitura que eu tô fazendo aqui do jogo, tá? Aqui, ó. Ó, peguei esse Tottenham aí, tentar um gol nesses 15 finais do HT, tá? Aí eu peguei 16,5, tá? Beleza. Por que que eu peguei esse jogo, tá? Porque o Tottenham começou a pressionar, assim, era um jogo que a equipe do Wolves criava oportunidade. Mas aqui no finalzinho, o Tottenham começou a criar as melhores oportunidades e teve chance até de marcar, tá? Só que, mesmo, né, no contraponto disso, tomou uma bola na trave no último lance do primeiro tempo. Isso me fez o quê? Fechar a posição. Aí eu falei, rapaz, e fechei. Aí, olha que loucura, ó, prefiro evitar o risco nessa segunda etapa. Cara, e eu fechei a posição e o Tottenham tomou o gol aos 54 minutos. E aí o que aconteceu? O Tottenham foi marcar os 94, que se eu tivesse dentro desse mercado, tivesse mantido até os 80, teria tomado o nabo de 50%, tá? Se, tá? Obviamente trabalhando com se, né? Se você que tem minha mãe, fosse, tá? Enfim, aquela história que você sabe, aquela piadinha que eu não posso falar aqui no YouTube, mas enfim. Então, cara, a minha entrada não foi tão boa, mas a fechamento foi muito bom. E eu acho que aqui, nessa estratégia de Lei Zebra, mais do que nunca, fechar a posição no momento certo, né, numa leitura correta, para evitar riscos, que foi exatamente o que eu fiz aqui, se provou já que é uma situação EV+, tá? Que eu vou fazer muito mais. Talvez esse tipo de situação aqui eu deixe correr. Caralho, não sei o que tem, eu tô até criando ali as oportunidades, mas o jogo foi meio estranho, talvez evitaria. Foi um head de 1,7%, né? Mas eu acho que vale a pena essa reflexão para quem tá fazendo junto comigo e para quem tá fazendo sozinho a estratégia, tá? Isso que é meu pensamento. E aí, por fim, tá? Eu gostaria de falar mais uma entrada que foi esse Leverkusen PSV, que até lá no grupo do Telegram eu falei que eu não ia me estender muito por lá para falar exatamente aqui nesse vídeo, tá? Por quê? Porque, cara, Leverkusen e PSV foi um jogo de Champions League. Champions League tá sendo difícil de trabalhar porque tá sendo muito gol cedo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que os jogos, querendo ou não, colocam as melhores equipes do mundo frente a frente. Então a chance de você tomar um gol, pelo menos na minha concepção, pode ser maior. Pode ser maior. Só que, cara, o Leverkusen fez um primeiro tempo muito bom. O cenário começou morno, morninho, morninho, morninho. Depois, cara, acendeu e foi para cima com tudo. Teve ótimas oportunidades no primeiro tempo, tá? Tinha tudo para marcar. Vamos dar uma olhada aqui até nos dados, ó. 0,96 de gols esperados só no primeiro tempo. Teve bola na trave, enfim. Muito bem mesmo, tá? E aí eu deixei correr para a segunda etapa.
E mesmo, tá, que o PSV dava algumas saídas, eu deixei correr. E por que eu deixei correr? Cara, porque o Leverkusen criava oportunidades roubando a bola. E aí é um detalhe tático muito importante, muito impactante. Por quê? Porque o PSV trazia o Leverkusen para o seu campo, tá? E quando roubava essa bola, né, muitas vezes deixava eles com a posse da bola, foi uma, duas, três oportunidades exatamente na mesma situação. O PSV perdendo a bola ali perto da área e gerando oportunidade do Leverkusen. Então, mesmo não tendo posse de bola, sendo absoluto nesse quesito, cara, era nítido que em algum momento o Leverkusen ia conseguir agredir e ia marcar. E aí, tanto que o gol acaba saindo de uma pressão ali, depois de um ataque, e o Kofané, Christian Kofané, acabou marcando o gol. E, cara, um lucro interessante, né? Um lucro de 6,2%. Então, assim, aliado ao risco, aliado ao que eu via taticamente daquele jogo, cara, realmente foi muito bom. Aí depois, tá? Que aí é uma outra leitura, o Ismael Saibari acabou empatando o jogo, ficou no 1-1, tá? Que bom, né, que a lógica deu, ou seja, o time que estava atacando melhor marcou primeiro, que senão, aí obviamente eu estaria já numa situação mais desconfortável, que é a do segundo tempo, que é o que eu sempre tento evitar, tomar um 0-1 no segundo tempo. Eu acho que essa é a pior situação que a gente pode estar aí no Lei Zebra, beleza? Eu acho que foi um resumo legal, última entrada aqui Real Madrid e Vila Real, inclusive fiz há pouco tempo, né? Essa entrada aqui, gol do Vini Júnior já no segundo tempo ali, com 47 minutos, né? Bem tranquilo mesmo, mas eu acredito que tá indo bem, tá? Acredito que tô indo bem. Não vou continuar da mesma forma, não vou forçar entradas, vou evitar a situação de Tottenham e Wolves, exatamente pelos motivos que eu já citei aqui nesse vídeo, mas tá tranquilo. Depois eu quero que vocês comentem para ver, galera, ó, eu tô seguindo, eu não tô seguindo, Gabi, que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo algumas entradas. Cara, comenta aqui embaixo, dá essa moral para nós, compartilha o vídeo com a galera que quer acompanhar esse projeto e, claro, cria sua conta da Betfair, que é a forma que você consegue apoiar esse conteúdo gratuito para a gente manter ele por mais tempo aqui no YouTube, juntamente com a Betfair. Fechou? É isso então. Na próxima semana a gente está de volta. Valeu, tamo junto.